Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, missão Carnaval, dia 3. E hoje vai ser bem interessante assim, vamos falar um pouquinho e detalhar um pouquinho do que abordamos ontem, mas além disso vamos falar bastante de Gálatas 5,16 e Gálatas de uma forma geral. E também sobre Daniel, que é um personagem bíblico que eu admiro muito, tá? Então, hoje vai ser bem especial. Não vai ser maratona, não vai ser rave como ontem, mas será muito especial com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. Meu irmão Davi, Davizão, conseguiu. E Tudo bom, aí, meu meu irmão? amigo? Graça e Boa paz. noite, a paz. Boa noite. Deus abençoe a todos aí presentes, os que entrarão na nossa vida. Você, Stephanie, sua mãe. Deus é bom. Amém. Jaqueline, Levi. Amém. E o pessoal já começou a entrar, ó. Doutora Aline Bartolazzi, Eric Coelho, Luzia Maria, boa noite, obrigado pela presença. Domingo de carnaval. Anaka, Anacaline Físio, boa noite. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho de batalha espiritual, é isso, Davi? Vamos falar um pouquinho sobre aquele texto nosso que acabou se transformando em um texto padrão nessa semana pra gente, que fala lá em Gálatas 5,16. E vamos falar também sobre o exemplo de um homem que é uma referência em relação a viver para o espírito e negar as questões carnais, os desejos, e ter uma vida de fidelidade e santidade em direção a Deus. Perfeito, Um personagem perfeito. bíblico. Ontem falamos um pouquinho no carnaval, falamos que o significado seria despedida da carne, né? Falamos um pouquinho na quaresma, do significado também, que seria os 40 dias de Jesus no deserto. E também uma cultura, né, principalmente latina, mas referenciada no Brasil, né, uma cultura de realmente viver o prazer na carne durante o carnaval. Né? E nosso objetivo é viver Sim. o prazer do espírito nesse período, né? Não somente nos Glória a 40 Deus. dias após. Amém. Né? Vamos orar? Vamos sim, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Quer orar? Pode começar, vai lá, está nas suas mãos. Eu começo? É Por isso? favor. Amém. Vamos Seu orar mestre. então, Pai. Amém, Pai. Nós oramos a Ti nesse momento, elevando ao Senhor as nossas vozes, os nossos corações. Deus, na autoridade desse nome que é tão precioso, tão poderoso, o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor, pela sua presença nas nossas vidas. Deus, e nessa primeira palavra de oração nós podemos afirmar que o Senhor não se engana. Então, se o Senhor trouxe até esse momento pessoas para participarem conosco dessa live, clicando nesse link, é porque, Deus, existe algo que precisa ser falado pelo Senhor a essas pessoas, ao meu coração também, ao do Alexander, e isso com uma finalidade muito específica da parte do Senhor. O Senhor quer transformar as nossas vidas, o Senhor quer nos fazer entender quais são as nossas missões, os nossos propósitos, e nós estamos aqui, Deus, para ouvir o Senhor falar através da nossa reflexão. Usa-nos, fale conosco de uma forma especial, como o Alexander falou, Deus, não desfrutando de prazeres da carne nesse tempo, Deus, mas buscando, Deus,
experimentar e usufruir dos benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, ontem, recapitulando um pouquinho, né? Ontem nós falamos bastante sobre isso, sobre um pouquinho Sim. da história do carnaval, e você me contou para todos, né? Que nasceu em Roma, né? Numa festa que tinha, numa festança que possuía, né? Ao Onde eles pegavam Deus um carro Saturno. e... Oi? Do Deus Saturno, Ao né? Deus Saturno, né? Falso Deus, Isso, né? aí eles pegavam um carro, parecia um navio, seria chamado de carro navales, e daí veio essa referência, né, do próprio carnaval, né? E ontem nós não entramos tanto justamente com o objetivo de hoje falar mais um pouquinho sobre tentação, né, sobre as partes teológicas, né, e a parte bíblica sobre o tema, e falar um pouquinho também como que ocorreu nessa transição, essa cronologia, né? E depois eu acho que vai refletir muito bem quando falarmos de Daniel, porque Sim. Daniel também fez algumas profecias, né? Relacionadas ao tema, assim. Sim. Mas, iniciando, eu te dou a palavra, recapitulando um pouquinho de ontem, o que você gostaria de falar, o que você gostaria de ressaltar para o pessoal que não assistiu o episódio. Quem não assistiu o episódio, só lembrando, tem na íntegra no YouTube, tem no nosso Instagram, Vivendo com Propósito. Mas, para quem está presente nesse momento, o que você gostaria de ressaltar, destacar e recapitular sobre ontem? Então, ontem nós citamos a primeira carta de João, capítulo 2, principalmente o versículo 16, que vai falar sobre a concupiscência, a cobiça, né? Esse prazer quase que incontrolável, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Esses três itens que constituem, espiritualmente falando, teologicamente falando, constituem o processo da tentação que acontece em todo ser humano. E aí nós citamos talvez as duas principais tentações que ocorreram descritas na Bíblia: a tentação no Éden e a tentação no deserto com Jesus. Tentação no Éden, onde a mulher, né, Eva, foi tentada e o casal pecou. Nós comentamos, né, que o casal, no melhor lugar do mundo, no paraíso, caiu. Foi tentado, né, e caiu. Jesus, no pior lugar do mundo, no deserto, ausência e escassez de praticamente tudo, alimentação, bebida e tudo mais, perigos, saúde, enfim. E ele sendo tentado nesse lugar, inóspito, ele não cai, ele vence a tentação. Então nós vimos que esses três aspectos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, eles apareceram para Jesus em Lucas 4, nessa descrição, falando a respeito de Jesus tendo a possibilidade, uma oferta de transformar pedras em pães, concupiscência da carne, Jesus sendo levado a um alto monte e sendo mostrado para ele todos os reinos e a glória desse mundo, sendo mostrado, né? Ou seja, ele estava vendo. Isso fala sobre a concupiscência dos olhos. E Jesus também sendo tentado quando é levado ao alto de um templo, e a oferta foi: lança-te daqui abaixo e peça aos anjos para que te sustentem. Ou seja, é uma oferta relacionada ao controle que o homem pode ter sobre o espiritual e o natural também, ou seja, esse poder que faz referência à soberba da vida. E nós vimos que no Éden isso aparece também. Quando a mulher olha para a árvore, ela percebe que essa árvore ela era
o fruto, né, dessa árvore era agradável, ou seja, a concupiscência da carne, satisfazer, né, esse desejo carnal, se alimentando de algo proibido pelo Senhor. Então era algo agradável, era aos olhos, o fruto era também, como é que nós podemos dizer, bonito, né, atraente, e a concupiscência dos olhos. E o fruto também parecia ser desejável para dar entendimento. Lá em Gênesis 3:6, desejável para dar entendimento, fazendo referência à soberba da vida. Aquela pessoa que detém conhecimentos, entendimentos, que é capaz de influenciar, que possui esse poder, né? Que tanto atrai e seduz o homem. Então, esses três aspectos apareceram no Éden, apareceram no deserto, e aparecem também em todo aspecto da tentação, em qualquer momento da história, com qualquer pessoa. Então, o segredo para vencermos todo esse processo de tentação, e Tiago, nós citamos ontem também, Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, vai falar que nós somos seduzidos pela nossa cobiça, né? Quando somos tentados, e aí existe aquele processo que é gerado no homem, que vem a tentação, e nós nos deixamos seduzir. Nós, que eu falo, é o ser humano, né? O ser humano se deixa O ser humano seduzir, como um todo, e né? aí o que Onde a acontece sentença como não um é todo, imediata e vira um ciclo vicioso, né, de pecados, né? isso. E aí essa sedução, esse relacionamento correspondido entre a tentação e o ser humano com o desejo de fazer o que é proibido, o que é errado diante de Deus, isso acaba fazendo com que algo seja concebido no homem, e quando esse algo, né, se materializa em um ato de pecado, ou seja, o homem dá luz ao pecado, isso vai gerar morte. E aí nós vimos que morte em hebraico significa, você lembra o que significa? Não lembro Significa exatamente, mas eu sei que a morte pode ser mesmo de separação. uma pessoa. Significa Separação. separação, porque pode ser mesmo de uma pessoa viva, mas é a separação de Deus, né? Ou seja, não Sim, sim, em todos os significa que o sentidos, né? coração parou de bater, né? Então, no sentido espiritual, o pecado, ele gera morte, e essa morte, literalmente falando, significa separação entre Deus e o homem, né? E no sentido carnal também, quando o homem, que ele é constituído de uma parte material e de uma parte imaterial, vamos dizer assim, então quando acontece a morte, essas partes se separam, né? Então, em todos os No, epi- sentidos tem a ver com separação. no episódio de ontem, Davi, quem assistiu, acho que o José Ricardo assistiu, estava presente, a Stephanie com certeza. José Eu fiz Ricardo o entrou aí. testemunho. Glória a Deus. Isso, a paz, irmão. Boa noite. Boa noite a todos que entraram também. E, obviamente, que é um assunto que muito me interessa, né? E quem estava ontem assistiu o testemunho da minha vida. E durante boa parte Tremendo. da minha vida eu vivi essa batalha espiritual, né? E quando você fala, por exemplo, que Adão e Eva cometeram o pecado no melhor lugar que eles poderiam estar, no melhor lugar do mundo, e Jesus Cristo conseguiu não cometer, né, o pecado, não cair na tentação no pior lugar que ele poderia estar, né, no mundo. Existe esse conflito de tentações, né? E estudando um pouquinho essa relação entre a teologia e a Bíblia, que eu fiquei muito curioso quando decidimos o assunto, né? Eu li que mais ou menos o que você falou ontem, separando entre tentação, pecado e discernimento moral, né? Ou seja, a tentação todos nós vamos viver, né?
Ninguém aqui está sujeito a nunca ou não viver tentação, por mais que tente ficar longe das tentações, né? Mas a tentação em si não seria o pecado, né? O pecado seria cair na tentação, né? O pecado seria praticar a tentação, né? E já após isso Exatamente. já viria o pecado, né? Já viria o pecado com o que o pastor Joel falou muito bem ontem, né? Com a transgressão da lei ou com motivos abomináveis, né? Então, motivos que teria que ter uma mudança radical ou motivos que você transgride a lei, mas você consegue, consegue reconhecer o erro e não praticar mais o pecado, né? E o discernimento moral é que a pessoa já teria ou foi criado, enfim, não sabemos exatamente questões de genética, falando um pouquinho da medicina, mas o discernimento moral que a pessoa ela tem esse discernimento, sim, de praticar o pecado, mas você também citou ontem, né? Que quando você pratica muitas vezes determinadas ações, e como foi citado na Bíblia, né? Quando a sentença não é imediata e sim o prazer é imediato, muitas vezes vira um ciclo vicioso e você acaba pecando cada vez mais em cima disso, né? Não sei o que você acha dessas separações da tentação, do pecado e depois do discernimento moral sobre estar pecando ou não. Então, olha só, para mim falhou um pouco aqui enquanto você falava. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Áurea, esposa do irmão José Ricardo. Deus abençoe, em nome de Boa Jesus. noite, dona Áurea. Seja muito bem-vindo. Olha só, deixa eu te Davi é falar. o homem de Deus, meu irmão, homem abençoado, graças a Deus. E o José Ricardo falou que ontem foi muito forte o testemunho e Muito forte. foi muito forte. Quem quiser assistir, tá no nosso segundo episódio, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas basicamente é essa relação da batalha espiritual. E o pastor João falou muito bem sobre o vai e vem da carne, né? Ou seja, você vai, pratica o pecado, se arrepende, volta para o espírito, depois você vai e volta para a carne de novo com a tentação, né? Que talvez envolva um pouquinho do discernimento moral. O que eu falei, não sei se você chegou a ouvir, eu estudei que muitas vezes, pela teologia, é separado entre tentação, pecado e o discernimento moral da pessoa, tanto individual quanto coletivo. E o que eu li, assim, que bastante fiquei curioso, é que o discernimento coletivo é ainda pior do que o discernimento individual. Ou seja, se você está num grupo que pratica o pecado continuamente, a probabilidade de você continuar e achar que é normal é muito grande. Não sei o que você É acha verdade. dessas três separações. Assim. Sim, nós, como pessoas, eu não gosto muito da palavra indivíduo, né? Uhum. Mas como pessoas, nós responderemos individualmente, né? Entendeu o que eu quis dizer, né? Então, por mais que nós cresçamos num ambiente onde a coletividade peca descaradamente, e é até algo que se tornou normalizado, né? Normal, e a princípio dá até a entender que a pessoa peca assim, meio que sem nem ter muita escolha para o contrário, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, é verdade, assim, a tendência, né? Acho que a psicologia fala um pouco sobre isso também, que o ser humano é fruto do meio. Não sei se você já ouviu falar isso, Já. mas, Na verdade, hoje em dia fala muito de ambiente, né? Pessoas aham, que não estão no mesmo propósito que o seu, na mesma vibe que a sua, o ambiente
é muito importante, tanto na parte profissional, pessoal, espiritual, financeira, enfim. Hoje em dia, a própria psicologia fala muito de ambiente, né? Sim, mas aí nós entramos nas questões relacionadas ao que é espiritual, né? E aí, espiritualmente falando, Deus, o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa, independente do ambiente, independente da cultura, dos preconceitos que essa pessoa tenha, daquilo que ela foi ensinada, como talvez até sendo certo ou praticável. Deus muda e Deus transforma o homem, e os padrões de Deus não mudam. A palavra de Deus não muda. As regras de Deus são Passam, as mesmas, né? passaram-se séculos, né, milênios, e o padrão é o mesmo. Deus Ontem, está ontem trabalhando. falamos quanto era Oi, atualizada a Bíblia, né? é verdade. A Bíblia Eu estou te é interrompendo porque extremamente está tendo um atualizada. delay. Eu até peço desculpa, mas está tendo um delay, por isso que eu estou te interrompendo às vezes. Tá. Para mim agora ficou melhor a sua fala. Ah, perfeito. Mas os irmãos estão entendendo, né, o que nós estamos falando aí. Depois coloquem aí pra Todos estão gente. ouvindo bem? O pessoal vai respondendo aí. Stephanie, por favor, fala aí pra gente E sobre aí, o áudio, como que tá. quando você falou sobre moralidade, amém. Quando você falou sobre a questão moral no ser humano, tendo aquela parte tentação, pecado, que seria o ato de alguém que corresponde a essa tentação. É importante ressaltar aqui que tentação, que nem você falou, não é pecado. Não é porque eu estou sendo tentado que automaticamente eu estou pecando, não. Tentação é essa intenção maligna para nos desviar, né, das nossas missões, dos nossos propósitos, Senhor. Então, temos que seguir em frente, vencer. Podemos vencer tentações com as nossas próprias forças, Senhor, que nos fortalece, vivendo uma vida andando com o Espírito Santo, aí venceremos, venceremos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Amém. isso, citando Daniel, né? Mas a questão moral, só Exato. para fechar esse raciocínio, é interessante porque nós falamos ontem a respeito de uma área no ser humano que o pecado não afetou. Né? O pecado ele trouxe morte, ele trouxe diversas consequências com a morte, porém, uma capacidade humana que o pecado não afetou foi a consciência. E falando de consciência, nós estamos falando também de moralidade. Então, ah, não importa o ambiente que nós cresçamos, a cultura que o nosso povo possa ter, ah, no fundo, lá no coração do ser humano, lá no lugar mais íntimo, o homem sabe o que é certo, o que é errado. E Romanos capítulo 2, nós falamos ontem, mostra isso, que a consciência do homem, a moral que está no homem, é um padrão implantado por Deus e o pecado não abalou. Então não vai existir ninguém no julgamento final que vai chegar diante de Deus e vai falar: Deus, olha só, é injusto eu ser condenado, porque tudo que eu cometi de pecado, na verdade, eu não sabia que era errado, que era pecado. Então não vai existir isso. Sim, Né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. sim, exatamente. E citando um pouquinho a Bíblia, dessa diferença, Davi, pesquisando um pouco, você vai saber muito mais do que eu, mas Coríntios, capítulo 10 versículo 13 ele fala: Não Tremendo. vos sobre... Você viu isso aí? Não vos Oi? sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ou seja, a tentação você é capaz Sim, de superá-la, né? Porque Deus não deixa além da sua força. E após isso ele reflete: com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja,
Você lutará a verdadeira batalha espiritual, mas você é capaz de suportar e terá um livramento não praticando o pecado. O que você acha sobre isso? Mais ou menos isso mesmo que nós estávamos falando. Né? Isso, Davi? falhou um pouquinho aqui para mim, mas esse texto é maravilhoso. Esse texto ele tanto nos conforta, sabendo que Deus ele garante todos os recursos para que possamos vencer, mas ele também traz sobre nós responsabilidade, né? Sabendo que não haverão desculpas, né? Poxa, mas eu estava tão fraco e o momento era um momento extremamente difícil na minha vida e veio aquela tentação e eu caí. Nossa, mas tipo assim, quase dizendo, poxa, a culpa não foi minha. Não, não existe isso. Esse texto deixa claro que Deus não permite que venham sobre nós tentações mais fortes do que a nossa própria força no Senhor para vencer. É isso, né? É isso, você falou do julgamento e Deus é tão perfeito que realmente no julgamento não tem como você falar é injusto, porque Deus ele coloca o pecado à medida da força que você tem para combatê-lo, né? Então, se você cair no pecado, é sinal que você não utilizou todas as forças que você possuía, né, naquele momento, justamente para combater a tentação. Né? Sim, e é interessante falar que por que então Deus permite que nós sejamos tentados se muitas das vezes muitas pessoas caem e caem assim, desculpa aí a expressão, caem numa ribanceira sem volta, né? Por que Deus permite isso? Porque Deus é justo. Então não faz sentido chamar de vencedor aquele que não luta, né? Não faz sentido receber uma coroa de vitórias, né? Da vitória. Não faz sentido receber um troféu no final da nossa caminhada cristã, se nós, na verdade, fomos protegidos como se fôssemos, né, filhos mimados por Deus. Não. Deus, ele permite que aconteçam provações nas nossas vidas, o inimigo tenta, porém Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que possamos vencer. É, Ó, a, Ângelo está falando aí sobre justiça de Deus e livre-arbítrio. Interessante, é isso mesmo. exatamente. Eu ia falar sobre isso também. Você cai na ribanceira, como eu caí, como eu falei ontem. Só que você tem duas opções. Ou você fica lá no fundo, né? Ou você sobe novamente. Do fundo você não consegue passar mais. Mas ou você fica lá ou você sobe novamente. E Deus estende as mãos, né? Deus fala: vem, Sim, meu filho, vem comigo. Eu vou te amar, eu vou te perdoar. Mas você tem que querer, você tem que se arrepender dos seus pecados. sim. Né? E E falando subir é de muito mais pecado, difícil que descer, pode né? falar. Oi, perdão. Subir é muito mais difícil que descer, né? Ah, muito. Muito mais difícil, né? Descer é fácil, né? Descer é Para fácil. baixo, para baixo você está recebendo prazer momentâneo, né? É, Aí, e se formos pensar assim no mundo, né, nas questões naturais, né, a própria gravidade naturalmente ajuda a descida, né? Então, tudo que é carnal, né, é uma puxada, vamos dizer assim, para baixo. Agora, para subir é necessário energia, trabalho, né, esforço do ser humano. É mais difícil. Então, o segredo é não descer, não cair, né? é Ficar o de que pé o no pastor João Senhor. falou ontem, né? Vem, você citou também João, né? João fala sobre a transgressão, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, que o pecado é a transgressão da lei. E você tem que ter uma mudança de vida realmente. A Rosângela até falou, tem que ter um arrependimento genuíno. E é verdade, até você ter esse arrependimento, até você aceitar Deus
na sua vida você não consegue retornar, né? E isso é minha experiência, óbvio, mas existem outras experiências, mas não consegue retornar. E a Stephanie falou muito bem sobre Romanos ontem, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Sim, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Ou seja, você tem a opção da morte e você tem a opção da vida eterna, né? Com o Senhor. E essa opção é mais ou menos o que a Rosângela falou, né? Exatamente sua. E Deus dá sim, essa opção para você. Você quer morrer ou você quer viver a vida eterna? E você acaba decidindo, né? exatamente. Ah, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, fala, Deus fala, eis que ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. A escolha é nossa, né? Nós precisamos escolher. É claro que ah, toda escolha traz suas renúncias, né? E a escolha baseada na vontade de Deus é a mais acertada, ou melhor, né? Vou me corrigir. É a única escolha certa. Então nós precisamos viver no Espírito. Vamos ler Gálatas 5,16, que é o Bora. nosso texto, né? Vamos. Você está aí com o texto aberto aí? Estou com o texto aberto. Quer que leia? Lê aí, por favor. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consubstância da carne, né? Onde ele destaca a importância do Espírito Santo. Na minha fala, eu peguei esse porque na sua fala exatamente dessa forma, né? Na minha fala um pouquinho diferente. Na minha fala, por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. A minha é um pouquinho mais simples assim, mas eu fiz Sim, questão de sim. pegar o seu texto, justamente você fala de consubstância da carne, dos olhos e da soberba, não é isso? Isso. Então, Soberba da vida. por isso que eu fiz questão de pegar seu texto também, justamente para a gente ter essas percepções, né? Sim, então o que Deus está falando conosco hoje, nessa noite? Para nós andarmos no Espírito. O que significa andar no Espírito? Na sua versão, significa deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Tremendo isso, tremendo. Demais, demais. Quero e essa batalha interior, ela é constante, porque nós temos desejos, nós temos sonhos, temos metas, objetivos, mas a grande questão é abrir mão da minha própria vontade, seja ela boa ou não, para ser guiado por uma vontade que não é minha, é do Espírito Santo. Isso só é possível quando nós conhecemos Deus e entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu separei, Davi, em Gálatas, como nós iríamos falar em Gálatas bastante, 5, capítulo 5 mais o 22 e o 23. Falamos um pouquinho ontem, mas eu também Sim, fiz questão de separar no seu texto, eu tenho aqui no meu também, mas no seu texto, pode me corrigir se eu estiver errado, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E com essas coisas não há lei. E existe esse conflito, se eu não me engano, é no versículo 19, é isso? Onde ele. isso, Isso, exatamente, no 19, onde ele fala justamente o contrário. Na imoralidade sexual, na impureza, na sensualidade, na idolatria, feitiçaria, hostilidade. Então, nós observamos que é uma linha muito tênue, né? Porque acaba
acaba um sendo o oposto do outro, ou seja, ficando muito próximo, né? Mas realmente esse caminho você tem esse poder, né? De ter o domínio próprio, de ter a mansidão, de ter o foco, de ter o equilíbrio, a resiliência, a bondade, benignidade. E do outro lado você tem também totalmente o oposto, né? A imoralidade sexual, o acometimento da raiva, né? Ele fala bastante do acometimento da raiva, ele fala também de vícios, enfim, ele fala de importunação, ele fala de feitiçaria, ele fala de hostilidade, discórdia, de bebedeiros desregrados. Então, ele consegue pegar justamente esse conflito do corpo e do espírito, né? Sim. E que é, assim, nós refletimos bastante ontem sobre isso e é algo, assim, que precisa ser repetido e repetido e repetido constantemente. E tem uma reflexão bem interessante sobre isso, porque quando, no versículo 19, Gálatas 5,19, vai falar sobre essas brechas que acontecem nas questões carnais, a Bíblia chama de obras da carne, né? Obras da carne. E quando vai falar sobre o resultado de alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo, não vai falar a obra do Espírito Santo, vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, de um lado, obra da carne e do outro, fruto do Espírito. Obra versus fruto. Isso é interessante porque o que caracteriza uma obra, pensando assim numa edificação, numa construção? A obra ela é algo artificial, certo? É algo que é confeccionado, é produzido, é construído através de Feito, obras-primas sim, artificiais, né? feito Só da para mão exemplificar, humana. um tijolo, um cimento e a gente vai levantando e construindo alguma coisa. Agora, quando a Bíblia fala sobre a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai falar sobre algo que não é artificial, é algo que possui vida, né? Vida. O resultado do Espírito Santo habitando em nós é vida, vida. É um fruto que nasce, né? É uma árvore que floresceu, que gerou frutos, e esse fruto em si, ele porta a natureza da árvore, né? Eu sei que é redundante falar isso, mas uma mangueira ela vai gerar manga, né? Uma bananeira gera banana, né? E por aí vai. Então, qual seriam ou qual seria o fruto ou como nós seríamos conhecidos se comparados como árvores? Nós seríamos conhecidos ou seremos conhecidos pelo fruto que nós estamos gerando, né? Por isso que os discípulos foram conhecidos ou chamados no contexto lá da igreja, que nós chamamos de primitiva, no livro de Atos, eles foram chamados de cristãos, né? Por que eles foram chamados de cristãos? Porque o que eles produziram, ou o que eles produziam, era muito semelhante ao que Cristo fez. Então, nada mais justo do que serem chamados de cristãos. E conosco é a mesma coisa. Nós não precisamos sair por aí com uma blusa escrito "Eu sou cristão". Isso, quem faz isso é excelente, né? É poupado de vários problemas, né? Mas ou talvez até adquira muitos problemas para si, mas enfim. Eu ia falar Mas, isso, mas, eu não sei se é excelente não, mas tudo bem. mas o que de fato vai revelar a nossa fé em Deus e vai provar a nossa fé e qualificar a nossa fé não são palavras escritas em blusas ou cartazes, né? Mas são frutos gerados através do Espírito Santo em nós. Mas você falou que é redundante, não é redundante não, Davi. Se você raciocinar assim de uma forma lógica,
quando você fala, ontem você falou bastante disso, quando você fala fruto no singular, é justamente que o primeiro vai culminando no segundo, que vai culminando no terceiro, que vai culminando no quarto, né? É o que você falou, a mangueira vai dar manga. Mas se você inicia esse ciclo vicioso, ou do pecado, né? Ou da bondade, talvez, né? Ou de atos virtuosos, você acaba gerando um ciclo vicioso em relação a isso, né? Então, assim, é algo que se todos levassem na mente, por exemplo, é aquela velha história, né? Eu vou colher o que eu plantei, né? Então eu vou acabar produzindo frutos bons se eu plantei frutos bons. Eu vou produzir frutos ruins se eu plantei frutos ruins, né? Sim. E E tem algo Filipenses interessante. fala bastante disso, né? Ele fala que se você é honesto, se você tem virtude, se você é amável, tudo isso, é, você está bem, né? Você é honrado, você está agraciado, né? Sim. E tem algo muito forte aí nessa reflexão que você fez, que precisa ser falado, é que se uma pessoa cheia do Espírito Santo ela está gerando fruto, só existe uma forma desse fruto ser estancado, né? Esse processo de geração do fruto ser paralisado, que é através do pecado. Então, o pecado paralisa essa geração de fruto através do Espírito Santo, né? Uma mangueira, ela só tem uma possibilidade para não gerar mangas naturalmente. E a possibilidade essa possibilidade ela está com algum problema. Alguma coisa na raiz, alguma coisa no seu tronco. Essa mangueira só não produz manga e manga boa se ela tiver algum problema, digamos assim, não sei se é a expressão certa, mas de saúde. Se ela não estiver saudável, é que ela não produzirá frutos. E o cristão é a mesma coisa. O cristão só não vai produzir fruto através do Espírito Santo se ele não estiver saudável, né? E nós sabemos que o que não é saudável, indo para a sua área, né, da medicina, o que não é saudável gera doença, ou é o reflexo de uma doença que vai se materializar. Seria mais ou menos por aí, né? Só lembrando que, perfeito, só lembrando que a Secretaria, né, de Saúde, o próprio SUS, ele considera como saudável no estado físico, mental e espiritual. Sim. Ele não considera apenas saudável no estado físico, por exemplo, ele tem uma úlcera ou ele tem algum tipo de doença. Não. Você tem que estar também mentalmente saudável, você tem que estar espiritualmente saudável também, né? Então, Interessante. assim, quando você fala e outra reflexão também, quando você falou que você pode ser cristão a vida toda, né? Você pode seguir o caminho, tudo certo. Mas lembrando que é um ciclo vicioso, né? E existe o livre-arbítrio. Então, da mesma forma que você pode ir plantando o bem, você cai na tentação e acaba cometendo pecado, você vai começar também a produzir ciclos viciosos ruins, né? Frutos ruins, né? Então, Sim, então é para pensar que tem que existir uma constância, né? sim, e outra coisa interessante, em Gênesis capítulo 3, quando o casal peca, algumas coisas aconteceram, além da morte. E uma delas foi o aparecimento de ervas daninhas. Então, ervas daninhas são resultados do pecado, né? No mundo natural, material. E isso tem muito a ver com a produção de frutos, né? Uma árvore que ela tem ervas daninhas, ela é comprometida na sua produção de frutos, no seu estado saudável e muito provavelmente, se não for tratada, ela vai
caminhar para ressecar e para perder folhas, e, enfim. A erva daninha consome a vida da árvore, né? E a gente Da consegue mesma voltar forma ao que nosso. o pecado faz com o ser humano. Exato, e a gente consegue voltar exatamente na origem de por que nós estamos fazendo essa missão. Porque não adianta você aproveitar o prazer da carne durante os 5 dias de carnaval e depois você ficar 40 dias sem pecar, porque você já produziu ali um fruto ruim, você já Sim. produziu um ciclo vicioso ali. Então, tem que haver essa constância durante todo o ano e tem que estar na presença do Senhor, né, durante todo momento, né? E o carnaval simboliza muito isso, né? A configuração do carnaval simboliza muito isso. Promiscuidade, roupas curtas não tem nenhum problema, né? Mas só que ela acaba também levando a tentação. Aí até uma pergunta, Davi. Você provocar, por exemplo, a tentação em si, seria considerado pecado, sabendo que o pecado é um desejo intenso, que você sabe que está cometendo. Mas, por exemplo, se você um exemplo tolo, mas se você não pode beber refrigerante, e eu vou e toda hora vou lá e pego o refrigerante e coloco na sua frente. Isso também seria considerado pecado? Então, isso seria a tentação, né? E se nós entendermos que a tentação seria esse resultado do mal para desvirtuar os filhos de Deus, quando alguém está se colocando no papel de um tentador, automaticamente essa pessoa está sendo usada pelo diabo. É Sim. por isso que assim, muito, fala muito sobre responsabilidade, né? Você falou sobre roupas curtas, por exemplo. Na Então, uma verdade, só pessoa. para não criar polêmica e nem eu ser processado, ser cancelado, né? Não tem problema nenhum em usar roupas curtas, né? Na verdade, o grande problema é você, além de utilizar roupa curta, você também provocar a tentação, né? Se você utilizar roupa curta é o que você usa habitualmente, é um direito seu e todos nós temos direitos, né, de liberdade, assim, mas se você utiliza aquele método somente para provocar, tanto que eu citei o refrigerante depois, né, se a pessoa é diabética e não pode tomar refrigerante, você toda hora fica colocando refrigerante lá para a pessoa ser tentada, então eu vejo também como algo que não é bom, algo que não está produzindo bons frutos, assim. Sim, Pode é o que falar nós sobre falamos sobre roupas os curtas. padrões. Oi? Pode falar sobre roupas curtas, eu só me defendi. Uhum. Então, é o que nós falamos. Existem padrões estipulados por Deus que nos fazem caminhar em direção à santidade. Então, precisamos caminhar em direção a nos tornar novamente imagem e semelhança de Deus. Tá? E tudo aquilo que tenta nos afastar disso se apresenta para nós como tentação. Então, se a pessoa está bem intencionada, se a pessoa faz só para ela se divertir, se a pessoa está usando um tipo de roupa, não, mas eu não estou usando para ofender ninguém, é porque eu gosto. Ótimo. Agora, existe uma responsabilidade nas nossas atitudes. Por mais bem intencionado que a pessoa esteja, ela precisa refletir sobre as possibilidades. É o que você falou algo muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, que é diabética. E aí tem lá alguém próximo que fica oferecendo refrigerante para essa pessoa, né? Com doses altíssimas de açúcar, né? E aí? Qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Ela não está querendo prejudicar a saúde, direta ou indiretamente, desse diabético, né?
Então, é a mesma coisa. A intenção é o mal tentando prejudicar a nossa saúde. Aí nós vamos, Infelizmente, é uma realidade. aí nós vamos entrar em outro conflito, né? Existe aquela velha história. Você sabe que eu pesei 204 quilos, né? Pra quem não sabe, eu pesei 204 quilos e fiz a bariátrica depois. Hoje eu tô com 100 quilos. Ou seja, eu tô com metade do que eu era e ainda estou obeso. Mas existe sempre aquele conflito, né? Ou seja, você sabe que a pessoa não pode, mas para agradar, mesmo estando ciente que você vai fazer mal à pessoa, você acaba oferecendo. Mas existe também outro conflito. Você não oferece porque você vai fazer mal à pessoa, porém essa pessoa também fica magoada com você, né? Mas seguindo a regra de Deus, você sempre tem que pensar o melhor do ser humano. Seria mais ou menos isso, né? Sim, sim. É o que nós falamos um pouco antes, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, e somos responsáveis também pelo nosso próximo, tanto por atitudes boas quanto atitudes ruins. Nós somos responsáveis. E a gente precisa entender isso, né? Nós não vivemos exclusivamente para nós mesmos. Nós somos seres humanos, vivemos em sociedade, temos os nossos deveres, assim como temos nossos direitos também. É por aí. E lembrando que as leis do homem nem sempre são compatíveis com as leis de Deus, né? Verdade. Então, tem que haver também essa consciência. Eu devo sim seguir as leis do homem, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de seguir a lei de Deus justamente por aquilo que falamos, né? Aquele que transgride vai levar à morte, mesmo estando Sim, sim. vivo. E aquele que não Exatamente. transgride, ele pode estar morto, ou seja, pode estar sem batimento cardíaco, mas ele vai viver eternamente, né? Exatamente. Então, só para frisar, o cristão, ele é cumpridor das leis humanas, desde que essas leis ou um outro item dessa lei não fira a lei do céu, certo? Sim, Nós certo. somos a favor da cultura e amamos a cultura brasileira, desde que algum ponto dessa cultura não fira a cultura do céu. E se isso acontecer, nós abandonamos essa cultura que nos impulsiona a algumas práticas, algumas festas, né, para vivermos a cultura celestial. É isso. É muito importante isso, né? Você falou bastante disso ontem, o pastor Joel também falou. O nosso problema não é a festa, né, em si. O problema não é ter a festa, ter o feriado, ter o tempo de descanso. O problema é o que você vai praticar durante essa festa, né? O que você vai fazer durante essa festa. Infelizmente, Sim, culturalmente, né, existe essa parte de você aproveitar bastante esse prazer da carne, né? Mas o pastor já falou muito bem também, né? Se você quiser no feriado ir descansar, ir para um retiro, se você quiser não praticar, por exemplo, o pecado, mesmo que você esteja próximo, né? Você continua sendo um seguidor das leis de Deus, né? sim, sim. Assim, eu já tive companheiros de trabalho que falaram assim para mim, mais de uma vez. Mas vem cá, a sua religião não pratica isso, isso e isso. E está chegando um feriado aí que não condiz com a sua fé. Então você deveria trabalhar. Você não deveria usufruir desse feriado, né? Mesmo que seja do descanso em Sim. casa. Tipo assim, entendeu a comparação, a Entendi, lógica do pensamento? se a festa você não gosta dela, você tem que Mas o trabalhar, você não feriado pode nós aproveitar o feriado. gostamos, né? O feriado em si, né? E é É justamente o interessante. contrário, né? É justamente o contrário que a gente pensa, né? Nós pensamos que sim, né?
pode festejar, pode. Tanto que nós não somos contra os casamentos, nós não somos contra festas de casamento, nada disso, né? Mas depende do que você vai praticar nessa festa. E depende do que você vai praticar nesse feriado, no caso, no carnaval. Né? É verdade. E, tipo assim, a festa em si, uma alegria, uma dança, uma comemoração, nós citamos nos episódios Sobrevivendo com Propósito, nós citamos como o povo de Deus, o povo de Israel, né, no contexto lá da Antiga Aliança, o povo era festivo. Né, as 7 principais festas em Israel, nós citamos quase todas já, né? Então, o povo de Deus, Israel, né, é um povo festivo, tem muito feriado, né, os pães asmos, 7 dias de festa, enfim. A festa em si não é problema, se alegrar, dançar. Agora, qual tipo de música a pessoa vai estar dançando? Qual o recado que essa música está passando? Isso vai me aproximar de Deus ou não? Então, tudo isso precisa ser avaliado e, como nós falamos, toda escolha ela traz consigo renúncias, né? Renúncias. E falando sobre isso, nós podemos entrar em Daniel, né? Na história de Daniel, que vai falar um pouquinho sobre isso também. Você Vamos vai lá? querer entrar Podemos? hoje em Daniel ou você vai querer entrar amanhã para a gente detalhar um pouco melhor? Podemos deixar para amanhã. O Amanhã, porque pastor é uma Joel, história bem deixa eu longa, só te dar né? um recado. Oi? Deixa eu te dar um recado aqui para Por você e favor. para os irmãos. O pastor Joel ele não pôde participar hoje com a gente, pelo convite ontem, mas ele falou que amanhã participa. Aí eu passo para ele, Perfeito, para nós falarmos sobre Daniel, perfeito. E eu só tá? vou complementar o que você falou sobre dançar, sobre música, enfim. Hoje eu fui na igreja, Pura Fé, né? Hoje de manhã. E nós louvamos, nós dançamos, nós cantamos, nós Amém. nos abraçamos, né? E através da palavra do Senhor. Eu fiz o vídeo que você gostou, né? Do Estamos de Pé, que eu também tô louvando, tô dançando, enfim. Amém. Mas através também das palavras do Senhor. Isso não quer dizer que não podemos dançar, que não podemos louvar, que não podemos pular, que não podemos nos divertir, né? Só temos que tomar um pouco de cuidado, ainda mais, né, na atualidade, assim, com o que vem atrás da palavra, né? Porque muitas pessoas, e eu já passei por isso também, muitas pessoas se ligam muito no ritmo, muitas pessoas se ligam muito na batida, mas as pessoas muitas vezes esquecem o que a letra está passando para você, o que você está recebendo naquele momento, né? E o que você está sentindo naquele momento. Verdade, verdade. Isso fala muito sobre com o que temos nos apaixonados, né? Nos apaixonado. Ou com o que nós temos deixado o nosso coração ser absorvido, né? O que tem seduzido o nosso coração, né? Sim. Isso fala muito sobre dar lugar a desejos que vão se transformar em tentações e automaticamente vão dar à luz a pecado. Então nós precisamos vencer e para vencer precisamos renunciar à nossa carne e entregar a nossa vida, o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Buscando a Deus, orando. Nós vamos terminar a live daqui a pouco e você que está em casa está com o coração aí batendo mais forte no peito, queimando no peito, é um sinal de que Deus está falando contigo. Nós vemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 24, quando Jesus ressuscita e ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele não é reconhecido, né? Eles estavam vivendo ali ainda o luto, né, referente à morte de Jesus, só que Jesus ressuscita e eles não reconhecem por algum motivo Jesus, Jesus vai embora e depois um discípulo fala para o outro: porventura
não nos ardia o coração quando Jesus falava conosco lá no caminho? Então, um dos sinais de que Deus está falando conosco é quando o nosso coração ele queima dentro do peito, né? Aquela sensação assim de que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui em mim, né? No meu interior. O coração Então, isso é um dos sinais que Deus queima, está falando o conosco. coração queima, você arrepia, você se empolga, você fala sorrindo, você fala com alegria, você conversa com ele, né? E ele te responde. Amém. Então é isso que Ele precisamos te responde. fazer, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Exatamente. E eu vou passar já a palavra para você encerrar, mas o último recado, Davi falou um pouquinho, né, dos discípulos que passaram por Jesus após a ressurreição, mas também um recado para que você viva, e viva por Deus, e viva com Deus, né? E não seja um viúvo da vida, né? Ou seja, não apenas exista, não esteja morto nesse mundo, pelo contrário, esteja vivo e cheio do Espírito Santo, né? Porque nós viemos ao mundo por algum motivo, cada um tem seu propósito, e não viemos no mundo somente para passar por ele, né? Ou seja, não viemos no mundo apenas para angústias, para memórias ruins passadas, para situações ruins. Pelo contrário, nós viemos ao mundo para viver por Deus e com Deus, né? Com o Espírito Santo. E quando a gente começa a sentir esse queimar no coração, esse arrepiar, quando a gente começa a ter intimidade com Deus e conversar com Deus, tudo muda na vida. O jardim fica mais verde, o céu fica mais azul, né? Então, essa é a minha impressão. Não seja um viúvo da vida, pelo contrário. Seja um vivedor da vida, né? Viva a vida com Deus e por Deus. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. E nós estamos fazendo episódios toda quinta-feira, às 16h15, né? E Perfeito. falando exatamente sobre isso. Vivendo com propósitos. Falando sobre alguns personagens bíblicos. Iniciamos com Jesus e ainda estamos falando sobre Jesus. Vamos terminar esse momento falando sobre Jesus, né? Falando sobre sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Tremendo, participe conosco. Vamos orar então para concluir? Só avisando o pessoal, né, Davi? Nossa maratona foi de quinta, vai até a próxima quinta, mas a missão Carnaval começou na sexta, termina na quarta, mas as quintas às 16h15 continuam, né? Nosso Vivendo com Propósito, personagens bíblicos, falando sobre a vida espiritual, sobre a vida carnal também. E nossa missão Carnaval estamos hoje vencendo o terceiro dia. Todos os episódios, volto a repetir, estão no Vivendo com Propósito no YouTube e no Instagram, @vivendo com propósito Deus. Mas eu também posso passar depois para vocês, o Davi também, só entrar comigo em contato no direct. E vamos fazer aquela proposta antes de orar que a gente tinha combinado hoje cedo? Do grupo? Do grupo, vamos? Vamos sim. Faz aí. Nós pensamos, né, Davi? Nós pensamos em um grupo. Nosso propósito, nosso objetivo é cada vez mais conhecer a palavra de Deus e tentar expandir essa palavra de Deus. E nós pensamos em mais uma forma que podemos também fazer essa expansão e falar mais de Deus e também ouvir, né, muitas angústias, desabafos, dúvidas sobre a Bíblia, discordâncias mesmo. Então, nós vamos criar um grupo do WhatsApp, né, que será formatado pelo Davi e pelo Steph, porque eu não sou muito bom em tecnologia. Eu tive a ideia do grupo, agora eles formatarão. Então, nós faremos um grupo de WhatsApp onde nós vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre mensagens bíblicas, vamos falar sobre discordâncias, polêmicas, dúvidas e também vamos abrir para desabafos
vamos acolher quando possível, mas também queremos ser acolhidos também quando preciso também. Então estão todos convidados, só entrar no direct ou meu, ou do Davi, ou do próprio Vivendo com Propósito, colocar o nome que o grupo já vai ser feito hoje mesmo. E conto com a presença de todos vocês. Fala mais aí, Davi, que você fala mais detalhado. Não, vamos encerrar nossa live, vamos orar e com essa palavra no coração, né? Vivam no Espírito, ou seja, permitam com que o Espírito Santo de Deus direcione, guie a sua vida, né? Essa é a única forma de vencermos tentações e de continuarmos essa trajetória olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Existe uma frase teológica que diz assim: Deus formou o homem, o diabo deformou através do pecado e Jesus transformou o homem, ou está nesse processo de transformação. Então a escolha é nossa: vivermos deformados da imagem e semelhança de Deus ou permitir com que sejamos transformados pelo Senhor, né, a sua imagem novamente. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus? Amém. Vamos orar. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Deus, que privilégio. Nesse dia, esse domingo à noite, já de madrugada, Deus, podermos estar aqui. A grande verdade é que poderíamos estar em vários outros lugares, mas houve uma decisão da nossa parte em participarmos, Deus, desse momento. E o Espírito Santo do Senhor, eu sinto falando ao meu coração nesse momento, para que possamos orar por pessoas que desejam entregar as suas vidas para Jesus completamente. O que significa isso? Significa ser resgatado de uma morte eterna, longe de Deus, para poder usufruir de uma nova vida essa que começa através da vida de Deus. É começar de novo, é reiniciar, só que agora de uma forma diferente. Não sou eu que controlo mais a minha vida, mas o próprio Deus controla, direciona, protege, abençoa. Então nós queremos nesse momento, Senhor, abençoar vidas que estão entregando o controle das suas vidas ao Senhor. E nós falamos, e temos falado no decorrer dessas semanas a respeito da obra redentiva do Senhor na cruz do Calvário, Deus, e falando do poder que existe no sangue do Senhor e nesse sangue derramado na sua morte, Deus, no poder que existe na sua ressurreição, poder esse para constranger o homem ao arrependimento. E uma vez arrependidos e entendidos, Deus, a nossa situação como pecadores, o Senhor nos faz nascer de novo, acontece a regeneração e nós passamos a fazer parte da família do Senhor. É necessário esse arrependimento, é necessário, Deus, a conversão. Então nós queremos abençoar os nossos irmãos que nesse momento estão, Deus, nascendo de novo, estão se convertendo ao Senhor e de uma forma especial, Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que tome conta desse irmão, dessa irmã. Deus, abençoa, Deus, nesse processo de crescimento, na retirada de vícios, Deus, Pai, no ato de vencer o pecado e as tentações, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Queremos te agradecer por essa noite, Deus, queremos profetizar, Deus, um tempo abençoado de sono, Deus, porque sua palavra nos garante que em paz me deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui conosco hoje ou futuramente quando assistir, Deus, essa live. Queremos abençoar de uma forma tremenda, especial. Que o Senhor possa, Deus, segundo a sua boa vontade, permitir com que amanhã
às 11 horas da noite, estejamos mais uma vez conversando sobre assuntos que só quem tem a ganhar somos nós. Conversando sobre a sua palavra, conversando, Deus, sobre a transformação que o seu Espírito Santo faz na vida do homem, Deus, e permitindo com que pratiquemos também tudo isso. No nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia, irmão, vencido. Missão Glória a Deus. 03 cumprida. Glória a Deus, graças ao Espírito Santo. Obrigado pela presença de todos. Hoje mantivemos aí entre 6 e 7 pessoas a todo momento. Tivemos 50 pessoas que entraram na live. Como você mesmo falou, poderia estar em qualquer outro lugar, mas estava aqui ouvindo a palavra do Senhor. E isso é uma bênção muito grande, irmão. Ó, a Gleice entrou aí, é uma irmã em Cristo de muitos anos, né, uma benção, e é filha do irmão José Ricardo, da irmã Áurea. Deus abençoe, Gleice. Amém, amém. Nosso Pai. Boa noite, Gleice, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Amém. É isso, irmão. Até amanhã, é isso. Até amanhã, se Deus quiser, às 23 horas, e contamos com a presença de todos. Quem se interessar em entrar no grupo do WhatsApp, só entrar no direct comigo ou com o Davi, ou no próprio Vivendo com Propósito. É isso, pessoal. Amém. Vamos falar sobre Daniel amanhã. E para mim, Daniel estaria entre, deixa eu ver aqui, entre o top 3, vamos dizer assim, dos homens, assim, tremendos. A vida de Daniel, o testemunho, a fidelidade é algo, assim, para mim, impressionante. Nós vamos falar amanhã sobre isso. E eu Amém? falei para você uma confidência, eu vou falar pro pessoal. Daniel foi o primeiro personagem bíblico que eu li, só que eu li do primeiro capítulo ao quinto, e a história é bem longa, se não me engano, vai até o 19º, e eu não consegui ficar sem ler até o final. Assim. Então, Daniel é tremendo, e eu tenho certeza que amanhã será mais uma noite de bênção. Amém, amém. Vamos falar sobre Daniel amanhã. A gente aproveita e fala sobre essa quantidade de capítulos que você mencionou aí, que existe uma diferença aí entre Bíblias, né? E a gente fala amanhã sobre isso. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Amém. Amém, irmão. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Paz. Paz.